E se eu te dissesse que aquela pessoa que não sai da sua cabeça, talvez nunca tenha sido sobre ela? E se a obsessão for, na verdade, um espelho, mostrando partes suas que você ainda não consegue ver? Hoje você vai entender por que certos rostos grudam na alma e o que Carl Jung revelou sobre isso. Se isso já tocou algo aí dentro, curta o vídeo, se inscreva no canal e comenta. Você já viveu algo assim? Fica até o fim, porque no final você pode descobrir que não é sobre o outro, é sobre você. Você já se pegou pensando insistentemente em alguém, mesmo sem querer? Pode ser um ex, uma paixão antiga, ou até mesmo alguém com quem você mal trocou palavras, mas que por algum motivo continua reaparecendo nos seus pensamentos como se estivesse ocupando um lugar reservado dentro da sua mente. Isso não acontece por acaso. A mente tem seus próprios mistérios, e quando um rosto, um nome ou uma lembrança insiste em voltar, talvez não seja a pessoa que esteja pedindo atenção, mas sim algo dentro de você. Antes de começarmos, um recado rápido. Se você se doa demais e nunca é suficiente, esse e-book foi feito com base nas histórias reais que vocês compartilham aqui no canal. Link na descrição e no comentário fixado. Carl Jung, um dos maiores exploradores da alma humana, acreditava que certas presenças mentais são, na verdade, mensagens simbólicas do inconsciente. Elas não vêm para te confundir, vêm para te revelar. Segundo Jung, aquilo que mais ocupa os nossos pensamentos pode estar profundamente conectado com aspectos ocultos de nós mesmos. Nossa sombra, nossos desejos reprimidos e até imagens internas do amor ideal que projetamos no outro. É por isso que, ao invés de se perguntar por que não consigo parar de pensar nessa pessoa, talvez seja mais transformador perguntar o que em mim essa pessoa está tentando revelar. E aqui começa a jornada. O que parecia ser só uma lembrança ou uma obsessão pode ser o primeiro passo para um profundo mergulho em si mesmo. Jung dizia: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Então, talvez esse pensamento constante não seja sobre o outro, mas um convite para você despertar. Você já viveu algo assim? Compartilhe nos comentários. Quem foi essa pessoa que não saiu da sua mente? E o que você acha que ela representava? Agora imagine que a sua mente é como um iceberg. A parte que você consegue ver, os pensamentos conscientes, as emoções evidentes, as lembranças claras, é apenas a ponta. Mas a maior parte está submersa, invisível, e ali se esconde um mundo vasto, desejos reprimidos, dores não resolvidas, traumas esquecidos e impulsos que você nem sabe que carrega. Carl Jung dizia que a maior parte do nosso comportamento é guiada justamente por esse conteúdo oculto. Quando alguém se instala no nosso pensamento como uma presença insistente, isso pode ser um reflexo claro de que algo no nosso inconsciente foi ativado. Talvez essa pessoa tenha despertado uma memória antiga, uma carência não preenchida ou um aspecto da sua personalidade que você tenta esconder. E isso não quer dizer que você esteja apaixonado ou obcecado. Às vezes é só o inconsciente tentando chamar sua atenção. A pessoa que aparece sem convite na sua mente pode ser como um símbolo, como se dissesse: ei, olha para isso aqui que você ignorou por tempo demais. Pode ser um traço de insegurança, de desejo, de medo, ou até mesmo uma versão sua que ficou perdida no passado. Jung chamou essa parte rejeitada de a sombra. A sombra é tudo aquilo que você reprimiu porque achou feio, fraco, inadequado, perigoso ou até vergonhoso. Só que ela não desaparece, ela se esconde. E quando se esconde, ela começa a se projetar nos outros. Por isso, é tão comum você se sentir atraído ou irritado por pessoas que de alguma forma encarnam partes suas que você ainda não acolheu. O grande convite não é eliminar esses pensamentos, mas compreendê-los, ver o que eles revelam.
porque a pessoa que não sai da sua cabeça pode ser, na verdade, um espelho. Você sente que já projetou sentimentos em alguém que, na verdade, eram sobre você mesmo? Conta-nos comentários se isso já aconteceu com você. A sombra, segundo Jung, não é um erro do nosso ser, é uma parte essencial dele. Ela carrega tudo o que você foi forçado a esconder para ser aceito. A raiva que não podia expressar, a fragilidade que foi julgada, os desejos que foram condenados, e justamente por isso ela precisa ser integrada, não negada. E adivinha o que acontece quando você não olha para a sombra? Ela encontra um jeito de chamar sua atenção. Às vezes, através de sonhos intensos, outras vezes, através de reações desproporcionais. Mas muitas vezes ela se manifesta justamente por meio da fixação por alguém. Não é à toa que certas pessoas ficam marcadas na nossa mente como se tivessem nos hipnotizado. A verdade é que elas representam mais do que parecem. Muitas vezes, aquilo que nos atrai ou incomoda no outro é, na verdade, algo que mora dentro de nós, mas que ainda não tivemos coragem de encarar. Você já percebeu que algumas pessoas nos desarmam sem dizer uma palavra? Ou nos tiram do sério apenas por serem quem são? Não é sobre elas, é sobre você. É sobre o que essa presença ativa dentro do seu mundo interior. Por exemplo, você pode sentir raiva de alguém extremamente seguro, porque no fundo sente falta de segurança em si mesmo. Ou pode se apaixonar perdidamente por alguém ousado, criativo, livre. Não porque essa pessoa seja perfeita, mas porque ela representa a parte sua que quer viver com mais coragem. Quando essa projeção acontece, a pessoa se transforma em símbolo, e símbolos são portas para a alma. Segundo Jung, a cura não está em esquecer alguém à força, mas em perguntar: o que essa pessoa desperta em mim que precisa ser visto? A obsessão, nesse caso, é só um disfarce. O verdadeiro chamado é para dentro. Qual foi a característica em alguém que mais mexeu com você? Compartilha aqui nos comentários o que ela despertou internamente. Agora entramos em uma das ideias mais fascinantes da psicologia de Jung, o anima e o animus. Esses dois arquétipos representam o lado oposto da nossa energia psíquica. O anima é a representação do feminino dentro do homem. Já o animus é a representação do masculino dentro da mulher. Mas atenção, isso não tem a ver com gênero, tem a ver com o equilíbrio interior. Segundo Jung, todos nós possuímos essas duas forças dentro de nós. E quando elas não são bem reconhecidas e integradas, tendemos a projetá-las nos outros, especialmente em relacionamentos românticos ou idealizados. Já se perguntou por que você se apaixona por certas pessoas e não por outras? Por que parece haver uma conexão mágica, quase espiritual, com alguém que você mal conhece? Jung explicaria isso dizendo que essa pessoa, na verdade, está ativando seu anima ou seu animus interior. O problema é que, quando não estamos conscientes dessas projeções, passamos a ver o outro como um espelho de tudo o que idealizamos. Não enxergamos a pessoa como ela é, mas como queremos que ela seja. Ela se torna uma espécie de tela, onde projetamos nossa própria necessidade de completude. É por isso que às vezes sentimos uma conexão tão intensa, mas depois nos decepcionamos profundamente. A imagem projetada entra em choque com a realidade e a mágica desaparece. Mas isso não é um fracasso, é um convite para olhar para dentro. O que essa pessoa estava refletindo sobre mim? Identificar o anima e o animus em ação ajuda a resgatar partes esquecidas da nossa psique. Um homem que vive projetando seu anima talvez precise entrar em contato com sua sensibilidade. Uma mulher que vive idealizando o animus pode estar sendo chamada a acessar sua força interior. A pessoa que ocupa seus pensamentos pode ser só um lembrete, a completude que você busca lá fora. Na verdade, mora dentro de você.
Você já idealizou tanto alguém que depois percebeu que o problema não era a pessoa, mas a expectativa? Comenta aqui o que você aprendeu com isso. Uma das armadilhas mais comuns da psique é a projeção. Jung afirmava que, muitas vezes, aquilo que enxergamos nos outros diz mais sobre nós do que sobre eles. É como se o outro se tornasse uma tela onde nosso inconsciente começa a projetar imagens internas, nossos medos, desejos, dores e até virtudes esquecidas. Você já admirou tanto alguém que parecia inacessível, quase mítico? Ou sentiu antipatia imediata por uma pessoa que mal conhecia? Jung diria que, nesses momentos, você não está vendo o outro como ele realmente é, mas como uma representação de partes suas, boas ou ruins, que ainda não foram integradas. Por exemplo, quando você sente raiva de alguém arrogante, talvez esteja projetando uma parte sua que reprime a própria autoconfiança por medo de parecer prepotente. Ou quando se encanta por alguém generoso, talvez esteja vendo refletido um valor que deseja desenvolver mais em si mesmo. A projeção tem esse poder: distorcer a realidade para mostrar verdades internas. É por isso que certas pessoas nos afetam tanto. Elas tocam pontos cegos, acionam lembranças, complexos, fantasias e feridas. Elas nos revelam, mesmo sem saber. Mas há um perigo aqui. Quando você não percebe que está projetando, começa a esperar que o outro satisfaça expectativas que são suas. E se a pessoa não corresponde à imagem idealizada, você se frustra. Não porque ela tenha mudado, mas porque o espelho quebrou. Jung dizia que tornar-se consciente da projeção é um dos maiores saltos no processo de individuação. Quando você entende que muito do que vê no outro vem de dentro de você, começa a recuperar o seu poder. Para de terceirizar emoções e assume a responsabilidade pelo que sente. A pessoa que não sai da sua cabeça pode ser só isso: um espelho quebrado apontando uma parte que você ainda não olhou com profundidade. Você já projetou demais em alguém e depois percebeu que estava enxergando a si mesmo? Conta aqui nos comentários como foi esse despertar. E então chegamos a um ponto ainda mais misterioso da teoria de Jung: a sincronicidade. Sabe quando você pensa em alguém e pouco tempo depois essa pessoa te manda mensagem ou aparece de forma totalmente inesperada? Quando uma música toca na hora exata ou uma frase que você precisava ouvir aparece num vídeo qualquer. Para Jung, isso não era coincidência, era um sinal. Ele chamava isso de eventos sincronísticos, acontecimentos que não estão conectados por causa e efeito, mas por significado. Ou seja, há uma ligação simbólica entre o que acontece dentro de você e o que acontece fora. O universo externo e o universo interno se alinham como um espelho, oferecendo pistas sutis sobre o que está acontecendo em níveis mais profundos. Quando você não consegue tirar alguém da cabeça e o mundo começa a mostrar essa pessoa de formas inesperadas, talvez não seja obsessão, mas um tipo de sincronicidade, um chamado para olhar com atenção o que está sendo revelado. A sincronicidade acontece quando a alma está pronta para compreender algo que o ego ainda não entendeu. Pode ser o momento exato de enxergar uma ferida, de aceitar uma verdade ou de dar um passo que você tem adiado. É como se a vida dissesse: olha para isso agora. E quando isso envolve alguém que marcou você emocionalmente, o sinal fica ainda mais claro. Talvez essa pessoa represente uma parte da sua jornada interior que precisa ser compreendida, integrada ou libertada. Jung dizia que os símbolos são as linguagens da alma. A sincronicidade é como se o símbolo ganhasse vida, surgindo no mundo real para confirmar o que o inconsciente já sabe. Por isso, da próxima vez que esses encontros estranhos acontecerem, pare de ignorar. Respire, observe, pergunte a si mesmo: o que isso está tentando me mostrar? Você já viveu uma coincidência tão exata que parecia impossível ser só acaso? Conta nos comentários como foi esse momento. Depois de compreender a sombra, o
anima a projeção e a sincronicidade, é natural que surja uma pergunta prática. O que eu faço agora com tudo isso? Afinal, entender por que alguém não sai da sua mente é apenas o começo. O verdadeiro poder está em usar esse entendimento para crescer. Jung não criou teorias apenas para a contemplação. Ele acreditava no autoconhecimento como caminho de transformação. Por isso, quando uma pessoa ocupa tanto espaço na sua mente, o mais sábio não é tentar esquecer ou superar a força, mas sim transformar essa experiência em uma oportunidade de se conhecer melhor. O primeiro passo é a reflexão consciente. Pergunte a si mesmo: que emoções essa pessoa desperta em mim? Pode ser admiração, raiva, saudade, ciúme ou inspiração. Nenhuma emoção é errada. O importante é entender que cada uma delas traz uma mensagem. A raiva pode revelar uma frustração antiga. A saudade, uma ausência interna. A admiração, um potencial ainda não vivido. O segundo passo é investigar a origem dessas emoções. Será que o que você sente por essa pessoa é, na verdade, um eco de algo do passado? Um trauma de infância? Uma carência não reconhecida? Uma busca por validação? A mente, muitas vezes, usa o outro como espelho para mostrar feridas que ainda não cicatrizaram. E o terceiro passo é agir com consciência. Não basta entender, é preciso transformar. Talvez seja a hora de fortalecer sua autoestima, resgatar sua criatividade, curar relações familiares ou estabelecer limites mais saudáveis. O importante é que a pessoa que não sai da sua cabeça seja o gatilho para um processo de cura e não uma prisão emocional. Jung dizia: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você chamará isso de destino. Você não está aqui para repetir padrões, está aqui para despertar. O que essa pessoa que não sai da sua cabeça já te ensinou sobre você mesmo. Compartilhe com a gente nos comentários. Muita gente acredita que parar de pensar em alguém exige distância física ou distrações constantes. Mas Jung enxergava de forma diferente. Para realmente libertar-se de alguém que ocupa seus pensamentos, é preciso integrar o significado que essa presença carrega. E isso não acontece do lado de fora, acontece dentro. A mente é simbólica. Quando você insiste em alguém que nem faz mais parte da sua vida ou com quem nunca chegou a ter uma conexão real, o que está em jogo raramente é essa pessoa em si. O que está acontecendo é que essa figura se tornou um símbolo de algo não resolvido, uma ferida emocional, uma necessidade afetiva ou um desejo reprimido. É como se o seu inconsciente dissesse: não é sobre ele, é sobre você. Talvez a pessoa represente a chance que você nunca deu a si mesmo. Talvez ela simbolize uma liberdade que você deseja viver. Ou talvez traga à tona um sentimento de rejeição que você tenta mascarar há anos. É por isso que o processo de libertação emocional não passa por esquecer o outro, mas por lembrar de si mesmo. Jung acreditava que cada figura recorrente nos pensamentos está a serviço da individuação, o processo de se tornar inteiro. E esse caminho passa, inevitavelmente, pela dor, pelo autoconfronto e pelo acolhimento das partes que você tentou esconder de si mesmo. Negar que algo está te afetando só fortalece o vínculo com aquilo. Já olhar de frente, com honestidade e compaixão, traz clareza, e clareza gera cura. A verdadeira libertação vem quando você não precisa, mas que a pessoa vá embora para se sentir em paz, porque você já aprendeu o que precisava com ela e transformou o eco da presença em silêncio interior. É nesse momento que a mente se aquieta, porque o aprendizado foi concluído. Você sente que já superou alguém, mas de vez em quando a lembrança ainda volta? O que você acha que ainda falta ser compreendido? Conta pra gente. Você já parou para pensar que a pessoa que não sai da sua cabeça pode ter vindo com uma missão? Não para ficar na sua vida, mas para te mostrar algo que você sozinho talvez nunca teria enxergado.
Carl Jung dizia que o encontro com o self, essa parte mais profunda e verdadeira da alma, geralmente acontece através da dor. E quando pensamos demais em alguém, com intensidade e frequência, muitas vezes não é um desejo real de proximidade, mas um reflexo de um colapso emocional interno que precisa ser acolhido. Em certos momentos, a mente foca em alguém como uma forma de desviar o olhar de algo maior. A solidão, a falta de propósito, o medo de encarar um vazio que mora dentro. Nesses casos, a fixação funciona como distração, um mecanismo de defesa contra uma verdade interna ainda não digerida. Mas quanto mais você tenta escapar, mais a lembrança retorna. Porque o objetivo não é que você sofra, mas que se desperte. Muitas vezes, é esse tipo de obsessão que nos empurra para o autoconhecimento. Fazemos terapia, lemos, refletimos, choramos, tudo por causa de alguém que nem está mais aqui. Mas no fundo, não era sobre essa pessoa. Era sobre o chamado da alma para que você finalmente olhasse para si. Jung não via esses momentos como fracasso, e sim como convites do inconsciente para a transformação. A dor psíquica é um alarme, e a mente só grita quando não foi ouvida em silêncio. Por isso, pare de se punir por não conseguir esquecer alguém. Em vez disso, agradeça à sua alma por ter usado essa figura como espelho. A obsessão passa, a transformação permanece. Você não está quebrado, você está em processo. Você já percebeu que a dor por alguém foi o que te levou a se conhecer melhor? Compartilha nos comentários como essa dor se transformou em crescimento. Chegamos ao fim dessa jornada, mas, como tudo que é verdadeiro na vida interior, o fim é também um recomeço. Se alguém continua vivo nos seus pensamentos, mesmo que o tempo passe, mesmo que você tente seguir adiante, talvez o mais importante não seja parar de pensar, mas entender o porquê desse pensamento ter tanto poder sobre você. Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste, e aquilo que você aceita, se transforma. Talvez durante muito tempo você tenha tentado lutar contra essa lembrança, essa presença, esse nome que insiste em voltar. Mas agora você pode fazer diferente, escutar o que isso está tentando dizer sobre você. Todas as vezes que pensamos demais em alguém, existe ali um convite da alma. Às vezes, essa pessoa veio para revelar uma ferida que precisa ser curada. Outras vezes veio para despertar um potencial adormecido e, em alguns casos, veio apenas como ponte, não para permanecer, mas para nos fazer atravessar. Você não precisa mais se culpar por sentir. Você não precisa mais se julgar por lembrar. Seu caminho agora é transformar tudo isso em autoconhecimento, em força, em reconexão com quem você é, com quem você foi e com quem você está se tornando. A mente humana não é frágil, ela é sábia. Ela te prende naquilo que precisa ser compreendido para que você possa se libertar. Por isso, quando alguém não sai da sua cabeça, pergunte com coragem: qual parte de mim essa pessoa está revelando? E então, em vez de fugir da dor, use-a como bússola. Porque quando você acolhe a sua sombra, integra suas projeções, escuta os sinais e transforma o pensamento em reflexão, você não apenas esquece alguém, você lembra de si, e isso muda tudo. Se esse conteúdo te tocou em algum ponto, comenta aqui com uma palavra que represente o que você está sentindo agora. Só uma palavra.